Shalom, benditos, eternos, amados. Os saúdo com a paz que excede todo entendimento. Os saúdo pela bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os profetas, servos, obreiros, cristãos, todo o corpo de Cristo, eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vim mais uma vez, é pela primeira vez. Dou graças a Deus pela vida do meu líder, Vilanculos, e pela sua amada. Dou graças a Deus pelas essas duas vidas maravilhosas na minha vida e as demais pessoas. Glória a Deus pela vossa vida, meus pais. É o seguinte, no vídeo de hoje, quero trazer um tema muito importante. Este tema vai girar em torno daquilo que se chama a fé cristã. Vou falar da fé, a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as devidas obras, ela é morta. Se a fé não tem as obras, ela significa que não tem existência. Vamos meditar na Bíblia, na palavra do Senhor. No livro de quero com que, enquanto vou lendo a Bíblia, peço-vos também que aí também possam me acompanhar. Glória a Deus. Mas antes de ler a Bíblia, gostaria com que os irmãos entendessem. A fé é um dos instrumentos mais essenciais da vida cristã. Todo aquele que quer entrar no cristianismo, ele primeiro é impelido a ter fé no Filho de Deus. Assim como a Bíblia recomenda no livro de João 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tenha a vida eterna. E no livro de 1 João, no verso 12, diz assim: a todos quanto o receberam e creram nele, Deus deu-lhe autoridade ou poder de serem chamados filhos de Deus. Todo aquele que tem fé no Filho de Deus, ele torna-se automaticamente um filho de Deus. Sabemos todos nós que quando Adão peca com a Eva no jardim do Éden, foram destituídos e banidos da presença ou da glória de Deus. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Romanos. Todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus, mas sendo justificados gratuitamente na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Todo aquele que tem fé em Jesus, essa pessoa passa a ter uma reconciliação, a ser filho de Deus. Então, vimos que a fé é um elemento muito crucial e importante. E a Bíblia diz que se com a sua boca confessares e no seu coração creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você passa a ter direito à vida eterna. Então, meus irmãos, é inegável que essa fé tem uma tremenda importância na vida cristã. Mas, no outro lado, o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos trazer uma outra visão acerca da fé. E Paulo, não sei se é Paulo, mas no livro de Hebreus, vem lá escrito que sem fé é impossível de agradar a Deus. Todo aquele que quer agradar a Deus deve ter esse instrumento chamado fé. Vamos meditar aqui na nossa palavra, no livro de Tiago. Abre a sua Bíblia, que Deus quer te abençoar. Tiago 2, a partir do verso 14 até o verso 19. Assim diz a palavra de Deus: a fé sem as obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode lhe salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiver em nós e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé sem as obras, se não tiver as obras, ela é morta. Ela é morta. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Meus irmãos, devemos entender que a fé sem as obras para nada vale, para nada aproveita. A fé sem você ter amor ao próximo para nada aproveita. A fé sem você ser manso para nada aproveita. A fé sem você não se preocupar em vestir-se de forma que Deus se agrada para nada vale. A fé sem você se preocupar com os outros que se perdem na escuridão, nas trevas, para nada vale. Porque todos nós, dentro do cristianismo, somos servos obreiros de Deus. Por mais que você não seja servo, desde que você carrega o nome de ser cristão, você a partir desse momento se torna servo de Deus. Você carrega a presença de Deus dentro de si. Você passa a ser embaixador de Cristo. Portanto, eu me espanto por ver algumas irmãs que se dizem que professam a fé cristã, mas do outro lado odeiam seu próximo, do outro lado murmuram, do outro lado falam blasfêmias, do outro lado vestem-se de qualquer maneira. Veja o que a Bíblia diz que as vossas vestes sejam vestes trajes decentes. Como você, meu irmão, minha irmã, você diz que tem fé, mas ainda usa mini saias. Você diz que ainda tem fé, mas você está inundado a sua vida nas bebedeiras. Você diz que ainda tem fé, mas a sua fé ainda está focada nas coisas deste mundo. Como, meu irmão, a sua fé pode ser a fé espiritual de que o apóstolo Tiago está a falar aqui na Bíblia? Como isso pode ser? Meus irmãos, parem de dizer, parem de falar que eu tenho fé e deixem suas obras demonstrar. Sabe, eu sou um daqueles que você não precisa me dizer que você é crente, você é cristão, você vai à igreja. Para mim, nada importa você ir à igreja, nada importa você frequentar a igreja de segunda a segunda, sem tiver as obras. As obras é que te falarão, é que testificarão que você tem a fé. A fé, ela caminha juntamente com as obras. Não que as nossas obras irão nos salvar. O que vai nos salvar é a nossa fé em Cristo Jesus. Mas entenda que o fruto da fé são as obras. São as obras. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos vivenciar isso. Temos que saber demonstrar a nossa fé pelas obras, tendo amor ao próximo, sendo manso para os outros, não tirar palavrões da nossa boca. Está a ver falar calão? Será que falar calão te identifica como sendo filho de Deus? Será que falar linguajar te identifica como sendo o filho de Deus? Pois segundo a Bíblia diz que na nossa boca devem sair palavras temperadas com sal. Já quando você diz G, bro, aquela base, isso está a demonstrar que você é filho de Deus. Vem algum irmão diante de si, te pede, meu irmão, estou a pedir pelo menos 10 meticais. Você tem 100 meticais no seu bolso, mas você não demonstras nenhum sentimento. Você não faz nada. Apenas o lhe não tem ao dar-lhe. Mas você de segunda a segunda, você frequenta a igreja. O que vale, meu irmão, você frequentar a igreja, mas você não tem amor para com seu próximo? Você não sabe respeitar os teus pastores, líderes, pais espirituais? Como a sua fé se manifesta? O que é, afinal, essa fé? No livro de Hebreus 11, nos traz uma visão muito clara
acerca do que é a fé. A fé está mais que claro que é um instrumento inegável. Mas o que é verdadeiramente essa fé que tanto se fala? No livro de Hebreus 11, nos ensina devidamente o que é a fé. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11. Diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento, quer dizer, é uma fundação. Está a ver, uma fundação que não se abala por nada. Então, a fé, vamos deixar de banalizar a fé. A fé não é uma coisa espuriosa, não é uma varinha mágica que você vai acionar e as coisas vão acontecer. Não, não é isso. A fé é um firme fundamento, é uma firme crença, é uma firme constância na crença da palavra de Deus, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé tem a ver com as coisas que você espera. Deus pode te dar uma promessa e você deve colocar fé naquela promessa e esperar com uma firme certeza de que demore, não demore, essa promessa vai acontecer. E diz que são as provas das coisas que não se vê. Não se vê. A fé funciona no campo das palavras, metafísica. Continuando, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Entenda, meu irmão, tudo quanto existe foi criado no mundo imaginário, mesmo no campo de nós os homens. Nada que o homem criou que começou no mundo material. Tudo começou no pensamento, tudo começou na metafísica, tudo começou na mente. Os carros que nós vemos, os aviões que nós temos, a própria internet, os próprios telefones que nós temos começaram na mente de uma pessoa. Mas, tendo a ideia na mente, ele colocou que isso é possível de acontecer. Então, é do mesmo jeito que acontece dentro do campo espiritual. O mundo, o primeiro ser com fé no mundo foi Deus. Deus cria que através da minha palavra, com a firme certeza, eu criaria um cosmos, eu criaria um mundo. E veja só, Deus criou o mundo, fez tantas coisas, mas imagine se ele tivesse duvidado da sua própria capacidade. A maior luta do diabo é de fazer você não crer em si mesmo. É de fazer você não crer em si mesmo. Então, isso não pode acontecer. Isso é uma luta do diabo na sua mente. Mas você, pela fé em Deus, tudo pode conseguir. Mas, claro, deve ser consoante a vontade do Pai. Continuando. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois foi morto. Ainda fala. Sim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível de agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Tem uma coisa que muitos de nós cristãos não entendemos. Dizemos que a fé é algo que você só diz que tenho fé. A fé não termina aí. A fé vai te levar a fazer alguma coisa.
A fé vai te levar para um sítio. Veja que Deus liberou uma promessa na vida do pai Abraão. Ele disse: Abraão, saia da sua terra, deixa a sua terra natal e vai numa terra na qual eu vou te mostrar, e eu multiplicarei a sua descendência. A mulher de Abraão era Esther. A terra que Abraão tinha que ir era desconhecida. Ele não sabia o que tinha lá. Mas mesmo assim, ele colocou fé. Disse: Deus, consigo, tudo é possível. Ele colocou fé nas palavras de Deus. Agora, quero vos demonstrar alguns benefícios da fé. A fé te faz você ter uma vida tranquila. A fé te faz você viver em pastos tranquilos. O exemplo disso é Davi. No livro de Salmos 23, vamos lá ler livro de Salmos 23. Os benefícios da fé. O que a fé pode te beneficiar? Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa contra mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ainda habitarei na casa do Senhor por longos dias. A fé te traz a segurança. A fé tira o medo. O grande problema da humanidade hoje é o medo. É o medo da velhice, é o medo da morte, é o medo dos feiticeiros, é o medo dos curandeiros, é o medo da macumbaria, é o medo dos acidentes, é o medo de ladrões, é o medo de Tim Katana, Tim Buchana, Tim Capulana, Tim Shinzavana. Então, o que superabunda no mundo hoje é o medo. O que reina no mundo hoje é o medo. Então, a fé em Deus vai te trazer segurança, porque Deus disse, liberou uma promessa aqui na Bíblia, que eu te cobrirei com as minhas asas. Vou te encolher, meu filho, dentro das minhas asas. Então, a fé em Deus te traz segurança. Te livra dos macumbeiros, te livras dos curandeiros, te livra de muitas coisas malignas. Deus ainda te prepara uma escolta especial para si. Tudo isso desde que você seja filho de Deus. Tudo isso desde que você ande nos mandamentos e princípios de Deus. Esses são os benefícios da fé. E agora queremos aprender, afinal, o que é a fé? Será que a fé é um pensamento positivo? Será que a fé é você determinar que as coisas acontecem? A fé não é isso. A fé não é você dizer que eu vou ir a China e dito feito você ir. Se não for a vontade de Deus, esquece ir a China. Isso vou vos provar na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 17. Qual é a origem da fé? Qual é a natureza da fé? Romanos 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé não é algo que é gerado na sua mente. A fé é gerado quando mais você ouve a palavra de Deus. Por exemplo, a fé é crer nas promessas de Deus. Deus diz: se você é meu filho, andar nos meus estatutos e andar na minha palavra, eu serei contigo ao entrar e ao sair. Te abençoarei no campo tanto como na cidade. Você faz o quê? Você crê e anda nos mandamentos de Deus, e isso vai acontecer.
A fé é você crer em todas as promessas escritas aqui nessa Bíblia aqui. É você crer que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos e todo aquele que crê nele agora e vive para ele tem acesso à vida eterna. Isso é a fé. Isso é a fé genuína. A fé não é você crer que você terá carro, você terá bens materiais. Não. A verdadeira fé está embasada na palavra de Deus. Por exemplo, Deus nos prometeu a vida eterna, desde nós que cumpramos com alguns requisitos que a fé vai operar. Deus diz, eu tenho a vida eterna para vós, mas deixem o pecado e você vai crer, vai fazer isso. E Deus de fato vai te dar a vida eterna. Então a sua fé foi uma fé inteligente, foi uma fé que está embasada na palavra de Cristo e na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos ter essa fé. E às vezes você se pergunta, como posso aumentar a minha fé? A sua fé só pode ser aumentada na leitura diária da Bíblia, nas escrituras sagradas da Bíblia. Deus disse que se vocês respeitarem os vossos pais, terão muitos dias longos e terás uma vida abençoada. E você vai fazer o quê? Vai ter fé no seu coração e pelas obras você vai amar o seu pai e Deus vai cumprir com a sua promessa. As promessas de Deus são vivas. Deus é fiel e justo para fazer cumprir a sua palavra. Mas tudo depende de nós. Deus não obriga nada a ninguém. É necessário que todos nós criamos e vivamos. E para terminar, vou ler o livro de Efésios. Vamos lá ler o livro do apóstolo Paulo, Efésios 1. Efésios 1, versículo 3. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus não faz nada sem propósito. A Bíblia, o apóstolo Paulo está nos ensinando, diz que Deus, muito antes deste mundo ser fundado, ele já havia nos eleitos. Mas ele não nos elegeu somente para nos eleger, somente. Nos elegeu para uma coisa. A Bíblia esclarece e diz assim: para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para o quê? Serem santos e irrepreensíveis. O que é isso? Abandonar o pecado. O que é isso? Fugir do pecado. O que é isso? Praticar o amor ao próximo. O que é isso? Pregar o evangelho. O que é isso? Viver a palavra de Deus. O que é isso? Ler a Bíblia. O que é isso? Orar sempre. Buscar a Deus. Deus nos elegeu para isso. Se você não faz isso, o seu cristianismo está comprometido, meu irmão. Você não pode dizer, eu tenho fé. Irmão, pastor, eu tenho fé. Vou à igreja todos os dias. A sua fé deve ser uma fé que você não fornica, que você não fala mal, que você não fofoca, que você não se veste como mundanos, que você não fala como mundanos, que você não se comporta como mundanos, que você segue fielmente as sagradas escrituras, a palavra de Deus. A fé é essa. Muito obrigado, meus irmãos. Parabéns para você que ficou até o final do vídeo. Vou pedir que se inscreva no canal dos Atalaias e compartilhe essa mensagem para que possa alcançar mais irmãos, para que juntos possamos crescer em conhecimento e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.